Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Esse é o nosso último vídeo de uma série de 4 vídeos sobre cálculo vetorial e mais especificamente nesse vídeo o assunto vai ser decomposição ortogonal de vetores. Então, nos 2 últimos vídeos nós aprendemos as operações vetoriais, adição, multiplicar um vetor por um número real, por um escalar e subtrair vetores. E agora a gente vai aprender a decompor vetores de maneira ortogonal. Bom, o que é, em primeiro lugar, uma decomposição ortogonal de vetores? Então, decompor significa pegar algo, no nosso caso é esse vetor, e quebrá-lo em partes, isso é fazer uma decomposição, mas partes, né? Então, no caso, eu vou quebrar um vetor em outros vetores, as partes serão outros vetores, e esses vetores serão ortogonais, serão perpendiculares entre si. É isso. Então, fazer uma decomposição ortogonal de vetores significa pegar esse vetor R, que eu quero decompor, e quebrá-lo em outros vetores que são perpendiculares, são ortogonais, perpendiculares entre si. É só isso. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho um vetor R que faz um ângulo de θ com a horizontal dada aqui pelo eixo X. Então, imagina que eu tenho esse vetor R formando esse ângulo de θ. E eu tenho 2 eixos que são ortogonais, são perpendiculares entre si, o eixo X horizontal e o eixo Y vertical. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou encontrar a componente de R na direção horizontal. Como é que eu faço isso? Eu faço uma reta passando pela extremidade de R e que é perpendicular ao eixo horizontal, onde eu estou querendo encontrar a componente de R. Então, se eu quero encontrar a componente no eixo X, a componente na direção horizontal, eu passo essa reta, e passando pela extremidade do vetor, e aonde ela cruzar aqui, eu vou construir esse vetorzinho R de X, que vai ser a componente horizontal do vetor R. Este vetorzinho Rx, que é a componente horizontal de R, ele tem módulo, ele tem magnitude Rx. Da mesma forma, eu vou fazer isso na direção vertical. Então, eu quero decompor R na direção horizontal e na direção vertical. Então, do mesmo jeito que eu passei uma reta aqui para encontrar esse ponto, eu vou passar uma reta aqui e vou encontrar esse ponto, de modo que da origem do vetor R até esse ponto onde eu encontrei, eu vou ter agora a minha componente vertical do vetor R. Então, agora eu tenho 2 componentes. Eu decompus, eu quebrei R na direção horizontal, que é o vetor Rx, e quebrei o R também na direção vertical, que é o vetor Ry. E é claro que R é igual a Rx mais Ry. Como é que eu posso ver isso? Bom, é bem fácil, de 2 maneiras. Lembrando lá da nossa aula de soma de vetores. A primeira é que você já vê que está automaticamente aplicado o método aqui da poligonal, porque eu coloquei os 2 vetores Rx e Ry com a mesma com a origem coincidindo, e aí eu faço uma reta paralela ao vetor de baixo, faço uma reta paralela ao vetor de cima, onde eles se encontrarem, eu traço a diagonal do paralelogramo, e esse é o vetor R, que é a soma desses 2. E o outro jeito, se eu quisesse aplicar a regra da poligonal, eu pego o primeiro vetor, que seria o Rx, eu pego o segundo vetor, que seria o Ry,
coloco ele aqui, coloco ele aqui, e aí eu vejo que essa soma vai dar exatamente o vetor R. Bem, agora eu quero saber como calcula RY em função de θ e em função de R. Lembra que a magnitude do vetor R a gente pode representar ou duas barrinhas assim ou assim. Então eu queria saber agora como é que eu posso calcular RY e como que eu posso calcular RX em função de R, da magnitude deste vetor, em função de θ. Então eu vou usar relações trigonométricas para isso. Então se você se lembrar, se você primeiro olhar que aqui é um triângulo retângulo, porque esses dois eixos são x e y são ortogonais. Se você se lembrar das relações trigonométricas em um triângulo retângulo, então o que eu posso dizer? Que a hipotenusa, que é o R, o cateto adjacente, que é o Rx, e o cateto oposto, que é o RY, estão relacionados da seguinte forma. Cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, Rx, dividido pela hipotenusa. E da mesma forma, aqui no eixo Y, se eu olhar para esse triângulo, retângulo, eu vou saber que o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno θ é RY, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, simplesmente multiplicando o R por seno de θ e o R aqui por cosseno de θ, eu posso concluir que o tamanho do vetor RY, a magnitude do vetor da componente de R na direção vertical, que é o RY, então o RY tem magnitude R seno θ. E a componente horizontal de R, que é o Rx, ela tem magnitude que eu vou chamar de Rx, que é R cosseno θ. Então, da mesma forma que o vetor R, o módulo dele eu posso escrever assim ou assim, o vetor, a componente de R na direção horizontal, Rx, a magnitude dela eu posso escrever assim ou assim. E a magnitude da componente vertical eu posso escrever assim ou assim. Então, dessa forma, eu consigo relacionar a magnitude da componente horizontal com o R e o θ e posso relacionar a magnitude da componente vertical com R e o θ. Bom, uma outra relação que eu tenho é se eu quiser aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, retângulo, triângulo que tem ângulo de 90 graus. Então, posso aplicar Pitágoras. Então, o que eu sei é que essa relação, que o R é a soma da componente horizontal com a componente vertical, se eu quiser saber o módulo de R, então imagina que esse tamanho aqui é 4 metros e esse tamanho aqui são 3 metros. Obviamente que o tamanho de R não é 4 mais 3, é o tamanho da diagonal. Então, para isso, eu tenho que aplicar Pitágoras. Então, R ao quadrado vai ser Rx ao quadrado, então a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado, que é o cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, Pitágoras. Bem, agora eu vou te explicar um outro conceito que é bastante útil, que é o conceito de vetor, é o que se chama de versor. Então, imagina que eu peguei um vetorzinho que está na direção horizontal, só que ele tem uma característica, ele tem tamanho 1. Então, ele está na direção horizontal e ele tem tamanho 1, tem magnitude 1. Então, esse aqui é o chamado versor da direção x. O que eu faço com o versor da direção x? Eu posso dizer
que se esse vetor tem tamanho de 1, imagina que, por exemplo, esse vetor Rx, a componente de R na direção horizontal, vamos dizer que ela tivesse tamanho de 8. Então, o Rx, o vetor Rx, ele é 8 vezes maior, ele tem dentro dele 8 desse vetorzinho I, que é o versor da direção X. Então, o que eu posso fazer é dizer que o Rx, que é a componente de R na direção horizontal, ela é, por exemplo, nesse caso, 8 vezes o I. Lembra da regra, quando eu pego um número e multiplico por um vetor, eu vou ter outro vetor, que tem a mesma direção. Então, se I tem a direção horizontal, Rx também tem direção horizontal. Então, quando eu multiplico um vetor por um número, eu vou ter um outro vetor que tem a mesma direção desse vetor, que é horizontal. O sentido, se esse número é positivo, é o mesmo, e se esse número for negativo, eles têm sentidos opostos. Então, nesse caso, o I está apontando da esquerda para a direita, e quando eu multiplico por 8, 8 é positivo, então eu vou continuar com o mesmo sentido. E o tamanho, eu posso dizer que o módulo de Rx, que eu vou representar dessa forma, é igual ao valor absoluto de 8, que é 8, vezes o módulo do versor desse vetorzinho I, que é 1. 8 vezes 1. Então, o que é 1? É o módulo de I é igual a 1, porque ele foi adotado assim. Então, eu sei que com essa relação, eu posso dizer que o Rx é um vetor que tem direção horizontal, que tem o sentido da esquerda para a direita, que é o mesmo do I, e que tem módulo 8. É isso. Então, essa é a grande utilidade de usar esse versor. Da mesma forma, eu posso adotar um versor na direção vertical. Então, eu tenho um vetor que me indica aqui a direção horizontal, e eu chamo versor da direção X, e eu tenho o versor da direção Y, que é o J, que ele também tem comprimento 1, né? Tem módulo 1, só que ele tem direção vertical. Então, da mesma maneira que eu fiz no eixo X com a componente horizontal, eu vou fazer para a componente vertical. Então, quem é a componente vertical? Vai ser RY. Então, imagina que por algum motivo, com os dados do problema, eu calculei e o módulo desse vetor dá 6. Então, isso significa que esse vetor tem 6 vezes o módulo, o tamanho desse versor. Então, eu posso aplicar a mesma regra, o mesmo conceito, e dizer que a componente vertical de R, que é o RY, é 6, no caso, com esse número, com esse exemplo numérico que eu falei, é 6, seria RY vezes J. Então, lembrando, eu pego um vetor e multiplico por um número, eu vou ter um outro vetor que tem a mesma direção que o J, então é vertical. Como RY vai ser 6, aqui no caso é positivo, então eles têm o mesmo sentido, e o módulo, eu vou dizer que RY é o módulo é o valor absoluto desse número, que é RY, módulo de RY, vezes o módulo do versor J, que isso aqui é 1. Então, eu vou dizer que o tamanho do vetor RY, a magnitude dele, vai ser esse 6. Se eu tivesse menos 6, eu teria um vetor igualzinho a esse azul, só que apontando para baixo na direção oposta de J. E por que isso me ajuda? Porque agora eu posso, e nós vamos ver exemplos mais para frente que vão deixar isso bem claro, mas porque eu posso fazer conta dessa maneira. Eu posso dizer que o meu vetor R, que eu sei que ele é a soma da componente horizontal mais a vertical, a soma vetorial, né, obviamente. Só que agora eu posso escrever dessa outra forma, que o R é Rx vetor mais Ry vetor, só que o Rx é Rx vezes I e o Ry é Rzinho Y vezes J. Pronto, é isso. E lógico, como a gente já tinha feito, o Rx, eu posso dizer que ele é R cosseno θ, que foi essa relação, e o meu Ry
eu posso dizer que ele é R seno θ, que foi essa relação. Bem, nós vamos ver um exemplo agora numérico para ilustrar isso que a gente falou, mas é exatamente o mesmo conceito. Então imagina que eu tivesse um vetor que tem lá, representasse o deslocamento de uma pessoa que saiu desse ponto e chegou nesse ponto. Então o vetor deslocamento, a gente já viu lá na aula da cinemática, o deslocamento escalar. Agora, nesse caso, eu estou falando do deslocamento vetorial. Depois a gente vai ver novamente isso. Mas o deslocamento me indica que a pessoa saiu daqui e chegou aqui. Bom, então imagina que esse deslocamento fosse de 10 metros, né? E imagina que esse ângulo fosse tal que o seno dele é 0,6 e o cosseno dele é 0,8. E imagina que eu tenho duas direções, a horizontal e a vertical, com os versores que indicam essa direção, o I e o J. Então a gente já sabe que ele tem direção, o I tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, e o tamanho dele, o módulo dele é 1 e da mesma forma o J. Bom, então como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou encontrar a componente horizontal de R, que é o Rx. Então, passo uma reta aqui, encontro o Rx, que é a componente horizontal de R. Para eu saber o valor dela, a gente já viu. O valor a magnitude dessa componente vai ser R vezes cosseno de θ. E R sendo 10 e cosseno de θ sendo 0,8 vai me dar 8 metros. Pronto. Próximo passo. Agora que eu sei qual é a magnitude do vetor R, então até aqui eu descobri qual é a magnitude. Então agora eu vou reescrever Rx. Olha só. Então Rx vai ser um vetor que vai ser 8 vezes o versor I, que está aqui. Como a gente já havia visto, Rx é o tamanho que eu calculei, a magnitude desse Rx vetor vezes I. Lembrando, eu pego um vetor, multiplico por um número, eu vou obter um outro vetor que tem a mesma direção desse, o mesmo sentido no caso desse Rx ser positivo, que é o caso aqui 8, só que o módulo, né, o tamanho do Rx é 8 vezes o tamanho desse cara, só que o tamanho do I é 1, então eu estou dizendo que o tamanho do Rx é 8. Então eu posso escrever o Rx dessa maneira. Ele é 8 vezes o versor I. E da mesma forma eu posso fazer para a direção vertical. Eu vou encontrar a componente de R na direção vertical, passando essa reta, a gente chama aqui, a gente diz que você fez a projeção de R na direção vertical, então você encontra a componente vertical. Qual é o tamanho, a magnitude dela? RY é R vezes seno de θ. R é 10, seno de θ é dado, é 0,6. Então eu acho que a magnitude de RY é o tamanho, a magnitude, o módulo é 6 metros. Então, para eu escrever RY, eu posso meramente escrever que é 6 vezes o versor J. São 6 desse versorzinho somados que vão dar o RY. O que mais eu sei? Como a gente já tinha visto, eu sei que R é igual a Rx mais RY, é uma soma vetorial. Se eu quisesse confirmar as minhas contas, eu sei que posso aplicar Pitágoras aqui, como a gente viu, e a hipotenusa ao quadrado é o cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado, que nesse exemplo eu já sabia que a hipotenusa vale 10, porque foi dado, e eu encontrei o cateto adjacente, que é 8, e o cateto oposto ao ângulo de θ, que é 6. Então, nesse caso, 100 é de fato igual a 64 mais 36. Como é que eu escrevo? Como é que eu posso escrever o R, né?
lógico, é Rx mais Ry. Mas agora usando os versores, eu posso escrever que ele é Rzinho x vezes I mais Rzinho y vezes j, que nesse nosso exemplo são 8i, então 8 desse versor e mais 6 desse versor. Em outras palavras, eu estou dizendo que o R ele é formado por 8 passos na direção I, vamos dizer assim, e 6 passos na direção J. Na direção 8 passos na direção I é na direção horizontal e 6 passos na direção vertical. É isso. E para terminar, um último exemplo que mostra como eu poder usar esses versores me ajuda a fazer as contas. Então imagina que você tenha um vetor R que você fez já a decomposição dele, você descobriu que ele é 4 unidades na direção I e 3 unidades na direção J. Então a gente já sabe escrever o R, é 4I mais 3J. Então eu tenho 4 unidades aqui e 3 unidades aqui. Então eu escrevo o R dessa forma. E da mesma maneira, imagina que você tivesse um outro vetor, vamos chamar de T, que tivesse 2 unidades na direção horizontal, na direção determinada por I, e 5 unidades na direção vertical. Então, eu já sei que eu posso escrever que o T é 2I mais 5J. Então, como é que eu faço a soma? Eu estou interessado na soma desses dois vetores. Então, eu quero somar o verdinho, que é o R, mais o azulzinho, que é o T. Então, quem é o vetor soma? Se eu aplicar lá a regra do paralelogramo, que é o desenho que eu fiz aqui, traço essa reta e pega a diagonal do paralelogramo, eu já sei que S é o vetor soma. Só que agora eu quero fazer conta, eu quero saber qual é a magnitude dele. Lá na aula onde a gente falou de adição, se eu tivesse esse ângulo, a gente sabia que tinha uma expressão. Mas mais fácil do que usar esse ângulo é se eu tiver os ângulos, eu decompor, encontrar quem é o R nas suas componentes horizontal e vertical, encontrar quem é o T nas suas componentes horizontal e vertical, e olha só que fácil. Agora eu vou escrever que o S, o que ele é? Ele é a soma disso com isso. Só que somar essas coisas eu tenho que somar 4 bananas, mais 2 bananas, mais 3 laranjas, mais 5 laranjas. É a mesma coisa que você sempre faz. Então, 4i mais 2i vai me dar 6i. 3j mais 5j vai me dar 8j. Então, pronto. Então, eu sei que o S é 6. Tem que colocar vetor. 6i mais 8. Mais 8j, que está aqui. E se eu quiser saber o módulo, né, a magnitude de S? Porque aqui eu não tenho a magnitude, eu tenho a componente horizontal e a componente vertical. Ué, mas isso é um triângulo retângulo, porque eu sei que eu tenho 6 unidades na direção horizontal e eu sei que eu tenho 8 unidades na direção vertical. Está aqui. Então, para eu achar a magnitude de S, basta olhar um triângulo retângulo, que eu vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Não ficou. Deixa eu ver se eu acho uma cor que fica mais fácil e deixa eu engrossar, agora acho que vai ficar. Então, esse triângulo aqui, esse e esse. Então, para fazer isso, calcular a magnitude de S, basta eu escrever Pitágoras, S ao quadrado, é 6 ao quadrado, que é o cateto adjacente aqui ao ângulo, vamos dizer que esse ângulo aqui fosse θ. Então, S ao quadrado é 6 ao quadrado, que é esse lado do triângulo, mais 8 ao quadrado, que é esse outro lado do triângulo, e aí você aplica a raiz quadrada e vai encontrar que S é igual a 10. Bem, pessoal, é isso. Com esse vídeo nós encerramos o assunto de cálculo vetorial.
e no outro vídeo nós já vamos começar a falar sobre cinemática vetorial. Nós vamos ver todos os conceitos que a gente viu de velocidade, de deslocamento, de aceleração, só que agora colocando o caráter vetorial. Então é isso, e como eu já te pedi no vídeo anterior, se você estiver gostando das aulas, te peço que, por gentileza, você assine o canal, dê like nos vídeos, compartilhe e divulgue com os seus amigos. E se infelizmente você não estiver gostando ou mesmo estiver odiando, então pelo menos, por favor, compartilhe com os seus e indique para os seus inimigos, tá bom? Então um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!